Vamos lá? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje nosso tema vai ser eficiência e produtividade no setor de açougue. E para conduzir esse assunto conosco, nós temos a participação do Clóvis Renato e do Paulo Tadeu, que são especialistas em gestão de supermercados e também na parte do setor de açougues, e eles vão compartilhar um conteúdo bem bacana conosco. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Clóvis e Paulo, agora é com vocês. Boa noite pessoal, tudo bem? Espero que sim. Prazer estar participando aqui dessa Masterclass de um assunto tão importante, tão relevante para as nossas lojas de supermercado, que é o setor do açougue. O Paulo Tadeu vai estar junto com a gente aqui também, um especialista no setor de açougue, e trazendo ali realmente considerações de bastante relevância, né? Então, eu vou trazer um conteúdo aqui conceitual e o Paulo colocando as observações dele, essas considerações que espero que realmente possam trazer uma diferença no nosso dia a dia, tá certo? Então, para iniciar essa nossa Masterclass, também só é importante dizer que o grande objetivo aqui é levar insights para vocês e uma visão apurada, uma visão diferenciada a respeito do cotidiano e de situações que a gente tem que colocar no nosso dia a dia de trabalho para buscar os melhores resultados. Nós não temos a intenção aqui de ensinar técnicas, de ensinar como é o mecanismo de ferramentas, porque não haveria tempo hábil para isso acontecer, mas a nossa intenção realmente é gerar aí uns bons insights para a gente aí ter uma nova dinâmica no nosso setor. Recebam uma boa noite aí do Paulo Tadeu também. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com você nessa Masterclass e poder levar um pouco da experiência, né, desses anos vivenciados dentro desse setor tão importante do supermercado, né? É isso aí. Então, vamos começar ali. A gente preparou um material para vocês. A Bianca vai conduzir para a gente aí. Eu acho bastante importante que nós tenhamos em mente que todo resultado, todo sucesso das nossas ações como empresa, ela é balizada em alguns pilares que são fundamentais. O primeiro é o compromisso e a ação em cima do nosso trabalho. Então, quem está me assistindo agora, que é o supermercadista, que é o líder de setor, que é o gerente de perecíveis, por exemplo, tem que ter em mente que sem compromisso e sem agir, sair do papel, sair do conceito, as coisas realmente não vão acontecer, tá? Então, é fundamental que a gente tenha esse compromisso com o nosso setor e agir. Muitas vezes não vai acertar de primeira, mas agir é a ferramenta fundamental para a gente chegar em algum tipo de sucesso. E nós vamos ali usar 3 fatores fundamentais para que a gente possa aí ter um desempenho diferenciado, tá? Que é o que eu vou transferir aqui agora. Que é da seguinte maneira: nós precisamos, num primeiro momento, posicionar nossas empresas, saber quem ela é no mercado, quem é o nosso cliente, porque sabendo desse posicionamento, a gente vai conseguir fazer uma interação entre o nosso mecanismo de trabalho e o público que nós atendemos. Não adianta nada não haver sintonia entre essas duas fortes forças, né? Nós, como empresa, atingindo nossos objetivos comerciais, os nossos anseios como empresa e atendendo a necessidade do nosso público. Nós vamos estar falando mais sobre isso, mas tenha em mente que saber se posicionar é extremamente importante e vai fazer a diferença. O segundo pilar é a operacionalização do negócio. Como que funciona? Como que funciona esse setor do açougue, tá? Criar uma estrutura de funcionamento que permita a gente, no dia a dia, realizar ações que precisam ser feitas é fundamental. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer essa dinâmica, esse ecossistema tão complexo que é o do setor do açougue. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Como que essa cadeia produtiva dentro do setor, como ela se desenvolve, ela se desenrola, para que a gente realmente possa colher resultados lá no final. E o terceiro fator é a respeito do gerenciamento. Tão importante quanto gerar resultados é ter a capacidade de gerenciar os resultados,
tá? É uma observação criteriosa, minuciosa, para que a gente consiga nos valorizarmos quando realmente as coisas estão dando certo e quando estão funcionando, e quando há uma distorção, né, quando há algum problema na rota aí do nosso dia a dia de trabalho, a gente consiga identificar com clareza e rapidamente para tomar as ações necessárias em tempo hábil, né? Nós sabemos, e vamos falar disso, que esse setor é um setor de alto fluxo financeiro também, tá? Você, supermercadista que está aí ouvindo, tenha plena certeza que você sabe disso, né? Então, qualquer situação divergente e que a gente, que foge dos nossos olhos ali, a gente pode realmente amargar situações difíceis e não é isso que a gente quer, tá certo? Então, os 3 fatores de bastante relevância: posicionamento, operacionalização dos processos e gerenciamento dos mesmos, tá certo? No próximo passo aí, eu queria falar a respeito de quem é a joia do varejo, que eu chamo. O açougue, na minha opinião, ele é a joia do varejo, tá? Porque os indicadores dele são de alta relevância, como eu vou discorrer um pouco aqui dentro, e as oportunidades que estão ali inclusas nesse setor, ela pode gerar grandes oportunidades para o supermercado. Então, esses números que a gente trouxe, que eu trouxe aqui, eles não são os números que têm que ser os números oficiais. Eles são os números de parâmetro que a gente pode tomar. Então, o que eu coloquei aqui? Que a participação de venda do nosso açougue, ele pode ser até 25% das vendas do nosso supermercado. Depende da loja que você está. Vocês estão aí assistindo, cada loja vai ter ali um nível de participação do açougue. Baixo nível de participação, nível de participação médio, alto nível de participação. E eu gosto muito de falar a respeito dessa participação, porque ela impacta diretamente no resultado da nossa loja, resultado em lucratividade. Como ele é um setor que também traz uma lucratividade bastante saudável, baixa participação, redução de lucro. Alta participação, aumento do lucro. Então, a informação que eu coloquei, 25% da participação de vendas, que pode ser uma situação, né? O que isso pode trazer também? Esse setor, ele tem o poder de retenção de público, tá? Se nós tivermos um setor que funciona, que é agradável, que tem um portfólio de produtos que atenda a necessidade do nosso cliente, a gente consegue reter o público por isso. E, ao mesmo tempo, quando os não clientes da loja começam a saber que a nossa loja tem um setor forte, um setor realmente de qualidade, um setor que atende às necessidades de consumo, a gente atrai novos clientes. Os clientes se sentem encantados por esse setor, eles querem ver o que a gente tem a oferecer, tá? E isso também forma a imagem da loja, né? Muita dessa imagem da loja é formada não só pelo açougue, mas pelo setor de perecíveis em geral. Limpeza, organização, qualidade de produtos, a capacidade que nós temos de fazer toda uma linha de produção em cima dos produtos matrizes que entram para a gente. Então, essa participação nas vendas, ela é muito expressiva para o nosso supermercado. A Bianca tem aí uma enquete, ela vai soltar para vocês, para a gente ter uma noção a respeito dessa participação do setor de açougue na loja de vocês, tá? Então, já vai aparecer aí para vocês uma enquete na seguinte situação. Qual que é a participação na loja de vocês? Ele é uma participação de 10% a 15% das vendas totais, de 15% a 20% das vendas totais, ou acima de 20% de participação nas vendas totais. Logo vocês vão estar vendo essa enquete aí, tá certo? E um outro fator a título de informação é que as margens desse setor, margens de lucro, elas podem ultrapassar os 30% no conceito de margem sobre venda, tá? Não vamos entrar aqui no meandro de discutir os tipos de margem, na qual o software da VR tem uma mecânica matemática muito boa, de markup, de markdown, de margem bruta, de margem líquida, mas enfim, vamos nos ater aqui à margem sobre venda, que é o lucro comercial. Então, ele tem esse poder de ter uma margem muito saudável, né? É uma força de margem muito grande. A gente não pode menosprezar isso, né? E quando a gente consegue tirar proveito desse setor para trazer essa margem robusta para o nosso resultado,
Isso demonstra maturidade empresarial, maturidade nos controles, no dia a dia, na operação, tá? Como eu disse, uma cadeia bastante complexa, que a gente precisa entender como é o funcionamento dela, que é o nosso objetivo hoje, mas se nós dominarmos esse movimento, a gente vai ter ótimos resultados. E aqui eu quero que o Paulo faça um comentário, como ele é do setor, viveu o setor, está em loco no setor, a respeito dessa importância no setor dentro de um supermercado. Bem, quando nós falamos que o açougue é a joia do varejo, nós falamos do setor que mais vende por metro quadrado dentro de uma loja. O açougue é o setor que mais vende por metro quadrado. Podem tirar essa dúvida. E é o setor que mais dá prejuízo por metro quadrado. Que coisa complexa, né? Que coisa complexa é esse setor. E por que ele é o setor que mais vende por metro quadrado? E por que ele é o setor que é mais complexo? Porque alguns anos atrás, no comércio, ou até no supermercado, todo mundo que tem supermercado e colocava um açougue, ele usava o açougue para atrair o cliente. E era efeito manada, né? Todo mundo vai para aquele setor, todo mundo vai para o açougue. Só que alguns anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, nós tínhamos uma cidade com 30, 40 mil habitantes que tinha 2 supermercados. Então não tinha importância se a carne era boa, se ia atender bem. Qual era o fluxo? Era atrair o cliente com preço baixo. Em 1995, quando eu tinha o açougue, logo que eu encerrei as minhas atividades, todo açougue usava a carne para atrair o cliente, independente de margem, de perda. O açougue era exclusivamente para trazer o cliente. Hoje, nenhum açougue, nenhum supermercado ousa fazer isso mais. Porque se ele fizer isso, ele vai tirar dinheiro de outro setor para pagar o setor do açougue. Isso é público e notório hoje. Então, o que o supermercado precisa hoje? Ele precisa entender quem é o cliente, porque 300 metros tem um concorrente forte que entende quem é o concorrente. Quem é meu público? Meu público é A, B, C, D. Que carne eu vou comprar para atender o meu cliente? Que corte eu vou comprar para atender o meu cliente? Quem é o meu atendente? Ele é A, B, C, D. Então já não é só o açougue mais efeito manada. Toda essa gama nós precisamos para atender o cliente. Eu não posso ter só um açougueiro de geração X para atender um cliente de geração A, que ele vai atender mal. Ele vai atender o que ele aprendeu lá 30 anos atrás. E hoje nós estamos falando de um outro modelo de cliente que, mal atendido, ele vai para uma outra loja. Então, toda essa formação dessa equipe, eu preciso saber qual é a minha margem, de quem eu compro, por que eu compro, porque você tem o comprador, quando ele vai comprar a carne, a primeira coisa que ele faz, eu quero saber o preço. E ele compra sempre do mais barato. Mas o mais barato é o melhor? Para eu ser comprador de carne, o que eu preciso saber? Qual é a minha preparação? Eu só vou comprar o mais barato? Eu faço uma cotação e vou sempre no mais barato? Será que sempre o mais barato é realmente mais barato para eu comprar? Para eu concorrer? Quando eu perdo ali na compra 3%, 4%, 2%, isso influi na minha venda? Isso influi na minha margem? Então, se eu tenho um açougue que vende, como eu tenho aí inúmeros clientes que vendem 500 mil reais por mês no açougue, quando eu falo de 500 mil reais por mês, eu falo sempre de 7 milhões de reais por ano. Aí você fala, mas 12 vezes 6? Mas nós temos férias, nós temos Natal, nós temos dezembro. Então, se eu tenho 7 milhões de venda por ano, quem é a liderança do meu açougue que eu entrego na mão dele 7 milhões por ano para ele me dar uma devolutiva? Qual é a preparação que eu tenho sobre isso? Então, vocês veem que o açougue não é só mais aquele para atrair o cliente. Açougue mal administrado quebra a loja. Dependendo do porte da loja, ele quebra a loja e nós sabemos disso, porque nós temos cliente na nossa mão que aconteceu isso. Que o cliente não sabe para onde ele vai para identificar o açougue. Então, eu posso ter só um açougueiro, geração X, que ele chega lá e fala, eu vou cortar a carne assim, e a quebra, e o atendimento, e a margem. Então, é muito complexo, né? Esse setor é muito complexo. Quando eu falo que ele é o que mais vende por metro quadrado, ele é o que dá mais prejuízo por metro quadrado. Como que eu vou entender tudo isso? Quem é a minha liderança? De que forma eu formo a minha liderança para atender um setor com tanto potencial?
Será que eu tenho um líder na minha equipe ou eu vou trazer um líder de fora? E me assusta muito quando nós chegamos em supermercado, que a liderança ela tirou um líder dali de dentro, que ele não tinha. Ele é um excelente profissional, mas ele não tem a capacidade de liderar, ele não tem a competência de liderar. E aí eu entrego simplesmente 7 milhões por ano na mão dele e fico aguardando para que ele me dê retorno. Aí eu pego aquele comprador que ele compra sempre o mais barato e apresenta para eu. Olha, o frigorífico A estava R$16, o B estava 17, o 18 estava 15,50. Eu comprei do mais barato. Então, além das competências que o comprador precisa, ele já sabe, ele acha que sabe, tem uma chavinha magnética que ele precisa virar para ser comprador de carne. Porque comprar Coca-Cola, arroz, feijão é muito fácil. É sempre o mais barato. Comprar carne é complexo demais, porque vem boi, vem vaca, vem novilha e uma infinidade de carne. E mesmo quando eu compro a caixa, caixaria é caixa de surpresa. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. A gente vai debruçar um pouquinho mais a respeito desses assuntos aqui na sequência, né? Tem um pessoal ali já perguntando, fazendo alguns questionamentos a respeito de desossa, como trabalhar com desossa, como identificar se é melhor desossa ou se é melhor caixa, como observar a questão de recomposição de margens quando se é bastante oferteiro, vende muito na oferta. Então, como eu disse, né, nós aqui vamos traçar um pouco desse cenário total ali e vamos tentar encaixar todas essas dúvidas ali dentro da própria apresentação, correto? Então, eu vou passar aqui para o próximo tópico, que a Bianca vai passar para a gente aí, que é a respeito de 5 ações que nós temos que trabalhar dentro do setor para que realmente nós tenhamos aí uma gestão eficiente, tá? Não está aparecendo para vocês aí, mas a Bianca vai mudar o PowerPoint. Ou ali, Oi, Clóvis, só um detalhezinho aqui que eu acho que é legal compartilhar, que saiu o resultado aqui da nossa enquete, né, que nós fizemos, que qual é a representatividade da venda do açougue da loja. De acordo aqui com a nossa enquete, 59% responderam acima de 20%, 22% responderam que está na faixa de 15% a 20%, e 18% aqui do nosso público respondeu que está na faixa aí de 10% a 15%. Então, se você puder comentar aí sobre esse resultado da enquete. Beleza, ótimo. Então, isso só vem a confirmar, né, o poder que esse setor tem dentro da nossa loja. Qual é a representatividade dele? Então, como que nós, gestores, vamos omitir um compromisso com esse setor? Como que a gente não vai agir? Se eu tenho uma loja que fatura R$1 milhão e eu estou dizendo que eu tenho uma participação de 20% de participação ou a mais, eu estou falando em 200 mil. Né? Se eu levar isso aí num faturamento anual somente nesse setor, quantos milhões de reais nós não estamos falando? Por isso dessa atitude de estar olhando esse setor com os olhos diferentes. Eu não posso olhar o setor do açougue como eu olho para o setor de adega, como o setor de perfumaria. É uma outra dinâmica, é uma outra situação e que precisa de muita atenção e muito cuidado. Os proprietários de supermercado, gestores que estão aí, que deram a informação que as vendas estão abaixo, que estão de 10% a 15%, é um exercício agora de entender como é que eles podem fazer um aumento dessa participação para conseguir fazer o aumento dessa massa de margem, né? Que eu disse, né? Ele traz uma contribuição de lucratividade muito grande. Então, foi uma enquete só para a gente sintonizar ali como estão esses clientes que estão participando, e esse é o caminho. Vamos estudar a respeito do nosso setor, entender como é que ele funciona e buscar as melhorias. Então, pode passar aí para o próximo tópico, que eu considero como o ciclo virtuoso do setor. Tá? São pontos fundamentais que a gente deve ter muita atenção. Tá? Nós vamos passar um a um desses tópicos aí. Primeiro tópico são aquisições, que é o começo de tudo, é onde começa o desenrolar do nosso setor, que é colocar a mercadoria para dentro para vender, né? O acolhimento dessa mercadoria, né? Como é que a gente recebe esse material? Como é que a gente recebe esse produto? Eu não posso tratar ele como se fosse qualquer tipo de produto. Ele é um produto especial.
ele é um produto valorizado, ele é um produto de valor. Então, essa recepção é muito importante. Quem são os personagens que trabalham com a gente nesse setor? Quais são as funções? Quais são as obrigações e contribuições que eles podem dar no dia a dia, tá certo? O ciclo comercial, como que funciona? Tá? A gente preparou, a gente comprou produto, a gente recebeu, armazenou, distribuiu a matéria-prima em várias modalidades, o pessoal está lá trabalhando. Como é o nosso desempenho comercial? Que é a respeito até mesmo de algumas perguntas que já estão ali rolando. Desempenho comercial, como que a gente vai medir isso? Como é que a gente vai observar isso? E o gerenciamento de resultados. Como eu disse, vai medir a maturidade empresarial das empresas, tá? Agora vamos passar por cada tópico desse aí com um pouquinho mais de profundidade, tá? Vamos começar lá pelas aquisições, que está ali no próximo slide. Bianca vai estar mudando aí. Isso. É ali que começa tudo. Tudo começa nesse exato momento. A gente só vai conseguir vender com qualidade aquilo que a gente tem a oferecer para os nossos clientes, de acordo com a necessidade desse cliente, tá? E isso é determinante, ele é determinante. Então, o ponto 1 é a identificação do público-alvo, né? É ele que vai dar essa linha de como é a minha formatação de venda. Quem é esse público? E eu não posso levar somente em consideração, né, salários, status de vida, se é bairro nobre, se não é bairro nobre. É uma observação mais criteriosa. É hábito de consumo. E hoje a gente sabe que o hábito de consumo ele está muito disperso entre todas as classes sociais. A gente pode ter classes mais altas que hoje buscam uma economia maior, mas a gente pode encontrar uma classe social menos privilegiada que também quer consumir qualidade. Então, é preciso muita atenção em saber quem é esse público. O comprador, quem está fazendo as aquisições, sabendo quem é esse público, ele vai buscar direcionar a aquisição de mercadorias para atender esse público. Parece óbvio, mas a gente vê muita gente escorregando nesse quesito, de estar ofertando ao cliente aquilo que realmente precisa. E quando não há um ajuste bem feito nessa situação, acaba saindo até uma pergunta que eu já vi aqui já, né? Agora eu tenho que fazer um monte de oferta. Se eu não fizer oferta, vai sobrar carne para mim. E aí é prejuízo. Então, esse equilíbrio é de fundamental importância, tá? E o comprador, como o Paulo bem falou, tem que saber fazer conta de custo-benefício. Esse público, o que eu vou ter que adquirir para mim ter resultado, para que eu tenha resultado? Porque nós somos empresas comerciais, a gente vive de lucro, né? A gente tem outras coisas acessórias, contribuição social e tudo mais que a gente está ali no nosso município, mas a empresa comercial visa lucro. Então, o comprador hoje, ele tem que estar atento e saber fazer alguns cálculos matemáticos para saber o que ele vai comprar. Será que eu vou comprar mais caixaria? Será que eu vou comprar mais desossa? Eu vou comprar casado? Eu vou comprar dianteiro? Eu vou comprar traseiro? O que é o complemento que vem nisso? Então, essa dinâmica, como eu disse aqui no começo da nossa Masterclass, a dinâmica do açougue, essa Masterclass, por si só, ela é um desafio, porque ela vai gerar ali bastante dúvidas. Eu tenho certeza que muita gente tem muita dúvida a respeito desses mecanismos que a gente está falando, mas é um empurrão, é um start para vocês estarem procurando, se aprofundando e saber um pouco mais a respeito disso. E eu quero o comentário do Paulo a respeito dessas aquisições, ele que conhece o setor de cabo a rabo. Bom, eu quero só pegar um gancho da enquete lá, e é claro, nós temos a 59, que ela falou, 59% acima de 20%, 32% acima de 15%, e 18% acima de, com 10% de participação. Então, não se preocupem, você precisa identificar quem está com 10%, porque talvez alguma coisa está errada no seu setor. Mas o supermercado que atende cliente A e B dificilmente vai ter uma participação no açougue acima de 14% ou 15%. Eu conheço uma rede já que eu fui fazer uma análise no mercado deles, o gerente me contratou fora da diretoria, que ele queria entender, e qual foi a resposta? Consumidor de carne no Brasil é público C e D, não é público A e B. Então, uma loja que vende para público A e B
ela dificilmente vai ter a participação no açougue acima de 15%. E quem atende público C e D, se identificar muito bem o seu público, pode ganhar uma participação aí de 5% a mais. E como identificar o nosso público? Então, o que nós estamos falando aí? Ó, sobre o comprador, que ele precisa entender de carne, que ele precisa saber. Então, o que eu vejo nos supermercados quando eu vou fazer consultoria? Não existe, em algumas lojas, uma sintonia entre comprador e liderança do açougue. E se nós tivermos proprietários aí, até compradores ou liderança, entenda bem o que é isso. Porque o comprador, ele não está no metro quadrado do açougue. Quem vive o açougue, quem está dentro do açougue, é que sabe quem vende. Eu já vi muitas lojas, é que o comprador define qual é a oferta. Qual é o conhecimento do comprador dentro do metro quadrado do açougue? Então, como que um comprador pode gerar oferta olhando no computador e nas vendas? Quem conhece o metro quadrado do açougue, quem vive o açougue, é a liderança. Então, precisa existir uma sintonia, porque aí o comprador compra erroneamente e joga a bomba na mão do líder. Aí a carne não vende e o que o líder tem que fazer? Oferta. Quando o líder tem que fazer oferta para sair daquela carne da câmara fria, ele sai da margem que nós queremos trabalhar e diminui a margem. Então, o comprador precisa entender toda essa complexidade. Ele precisa comprar o melhor, ele precisa conhecer da qualidade da carne. E duas coisas que o comprador de carne precisa saber: quebra de carne e sazonalidade de carne. Se ele não souber dessas duas fontes, dificilmente ele vai acertar na compra de carne. Coca-Cola é Coca-Cola no mundo todo, homo é homo no mundo todo, e boi, e vaca, e novilha, e carne na caixa. Qual é a quebra da caixaria? Como tem pessoal perguntando aí, qual é a quebra da carne no osso? Qual é a quebra do meu desossador? Você vê a complexidade disso? Então, se o comprador não entende de quebra de carne, como é que ele vai definir qual é a melhor carne? Ou qual é o preço da melhor carne? Como que o comprador vai definir qual é a oferta da carne? Olhando no sistema, eu vendi mais, menos. Será que se ele ouvir a liderança do açougue, se ele comprar o que o líder está sugerindo, o líder do açougue faz a sugestão. E em cima dessa sugestão, o comprador vai comprar. Sazonalidade da carne. Eu vendo pé de porco em janeiro, no carnaval? Não, eu não vendo pé de porco em janeiro, no carnaval. Então, por que eu vou comprar? Não é? No estado de São Paulo, traseiro, quando é que ele sobe? De setembro para frente. Então, o que sobra? O que sobra no estado de São Paulo, de setembro para frente? Sobra dianteiro. Quem é consumidor de dianteiro? Público C e D. Se eu tenho o poder de vender dianteiro, eu entendo de sazonalidade. Então, vocês viram quanta coisa precisa saber? Quantos cálculos eu preciso fazer? Não é só ser comprador. Comprador de carne precisa ter um diferencial. Positivo. Por isso esse assunto tão importante, né? E na sequência da aquisição, bem lembrado por Paulo, hoje o comprador que trabalha nesse setor, ele precisa ter uma visão muito mais ampla do que qualquer outro setor da loja. Realmente, como nós dois comentamos, é preciso conhecer cálculos, é preciso conhecer sazonalidade, é preciso ter uma integração com a liderança do setor para realmente conseguir criar boas situações para a loja, tá certo? Logo após a aquisição, quando o comprador já fez a compra, que é o próximo tema que a gente vai ver, é a respeito do acolhimento, tá? Que é muito mais que receber produto. Essa integração, pegando o gancho do comprador, ela vai além da sala da compra. O comprador está comprando um produto agora, ele precisa que a equipe de recebimento receba as especificações que ele comprou. Ele comprou um gado, um produto de uma certa qualidade, com uma certa característica, somente estando integrado com o recebimento, vai ter a garantia de que vai estar sendo respeitado aquilo que foi comprado. Como o próprio Paulo falou, né? Não é uma caixa de sabão em pó, não é uma garrafa de refrigerante, é uma variação muito grande entre essa matéria-prima que está entrando dentro da loja.
Então, esse recebimento físico, ele é extremamente importante. Se não houver essa comunicação do comprador com as pessoas que estão recebendo esse produto, a gente pode estar comprando um produto de qualidade, de um valor de produto de qualidade, e estar recebendo um produto de qualidade inferior, né? E depois só vai saber isso na hora que o cliente vier reclamar aqui na nossa loja, né? Porque, ao contrário, é difícil acontecer. Eu pagar um produto barato, um produto de qualidade baixa, e está sendo entregue um produto de alta qualidade aqui para minha loja, realmente esse caso é difícil de acontecer. Mas o efeito ao contrário é muito comum. Então, se a gente quer criar fidelidade com o cliente, quer criar padrão dentro da nossa loja, atrair o público, passar uma mensagem para o público que a gente trabalha com produto de qualidade, que a gente trabalha com produto de excelência, nós temos que ter padrão na compra e no recebimento. Esse recebimento tem que trabalhar em muita sintonia com isso. E também tem o viés da entrada gerencial, que agora entra no meandro até mesmo do software, que a gente está aqui falando de VR Software, né? É um software que dá todas as condições de que possamos estar fazendo essa entrada dessa matéria-prima, desse produto que é complexa, a gente consegue fazer de uma maneira bem estruturada, de uma maneira que atenda às nossas necessidades como empresa. Então, já deve ser comum, né, no linguajar dos participantes que estão aqui, a respeito de desmembramento, de perdas naturais que a gente pode vir a ter. Então, é aquela, eu compro carne no osso, eu tenho desmembramento, eu tenho perda de sebo e osso. Quanto é? Qual o percentual? É estático para todo tipo de compra que eu tenho? Se eu compro um traseiro de 80 quilos, ele tem a mesma perda de um traseiro de 60 quilos? Por isso, dos padrões. Se eu compro um boi casado, um exemplo, de um certo fornecedor, ele é a mesma quebra de um fornecedor terceiro? Se eu compro uma novilha, ela é a mesma característica de uma vaca? Essas nuances, por isso que esse setor precisa de conhecimento, elas têm que ser observadas, e a entrada gerencial dela, além de ser complexa, é preciso que a gente treine as nossas pessoas de recebimento para que elas saibam fazer a coisa certa. Eu entro com aves, um outro exemplo, eu compro ave congelada e vendo ela descongelada. Eu tenho uma perda natural que já ocorre por si só, de 15% a 20%, isso pode acontecer. Se eu não souber os mecanismos para que eu tenha absorção desses custos no meu custeio, para depois elaborar preço de venda e tudo mais que a gente vai estar falando, eu vou estar fora de uma realidade. Às vezes faz apurações de valores e de resultados que não são a verdade. E isso é um grande risco para as empresas. Trabalhar, tomar decisão em cima de informações que não são a realidade. Então, essa questão, fizemos a aquisição, eu tenho um comprador que está atento, que está buscando fazer o melhor, e a gente consegue colocar esse produto dentro da loja, nas qualidades, na especificação que foi comprado pelo comprador. E o nosso pessoal do CPD, vou usar esse termo, né, o Centro de Processamento de Dados, ele entende a mecânica de funcionamento para que a gente tenha uma alimentação de custo perfeita e uma alimentação de estoque perfeita, é o que precisa ser feito nesse processo de recebimento. E a gente vê muito equívoco nesse processo e muita, vou usar um termo, malandragem nesse processo também. O Paulo também vai fazer um comentário a respeito desse delicado processo do recebimento que muita gente negligencia, mas é bom a gente abrir o olho. Bom, quando nós falamos de recebimento de carne, então nós falamos falamos do comprador, que vai ajudar ali eu melhorar 1%, 2% na minha compra, e agora chegou a hora da liderança. Bem, a liderança vai receber a carne. O que ele precisa ver no caminhão de carne? Primeiro que todo mercado hoje deve ter um RT, um responsável técnico, um veterinário. Segundo, quando chegou a carne, eu preciso saber da temperatura que chegou esse caminhão de carne. Eu tenho que ir lá e medir a temperatura de carne. Por que eu tenho que saber? Porque quando a carne entra para dentro, depois que você recebeu a carne, para fazer uma troca de carne é uma dificuldade tão grande com o frigorífico.
É quase que impossível. Bom, então, se eu medir a temperatura, se o caminhão de carne não chegou na temperatura exata, devolvam essa carne. Devolvam e deixem o frigorífico correr atrás disso. Porque se a carne entra para dentro do seu mercado, eu falo sempre que para o frigorífico, né, não tem nenhum mercado com nome, tem um código. E para o frigorífico, o que interessa nesse código é boleto em dia. Fora disso, você não tem outro valor para o frigorífico que não seja boleto em dia. Então, quando você mediu a temperatura, você tem que devolver a carne, devolvam. Bem, aí nós temos, quando a carne entrou para dentro, tá, que a temperatura está tudo em ordem, está abaixo dos 5 graus, dentro dos 5 graus, não está com 7, não está com 8. O lombador que veio descarregar a sua carne, ele está apto a descarregar a sua carne? Ele está com o uniforme? Ele está com a bota tudo certinha? Ele está com o aparato, está com o IPI para entrar dentro do seu mercado e descarregar a carne? Ótimo. Se ele está, ele entrou dentro da sua carne, do seu açougue, e aí ele pendura a carne fora da câmara fria. Quanto tempo essa carne fica até o desossador levar para levar na câmara fria? Porque nós temos alguns mercados, ou a grande maioria, que eles investem numa adega de vinho refrigerada e não refrigera a sala de desossa. Sem refrigerar a sala de desossa, a carne perde a qualidade. E quando essa carne perde a qualidade, ela perde gelo, perde temperatura, eu vou levar para o autosserviço a minha carne embalada. Você perde 1, 2 dias de temperatura de carne e da qualidade da carne. E aí você traz uma carne que custou um absurdo, que vem para a linha de produção, para temperar, para virar carne moída. Então, por que você não refrigerou a sala? Para essa carne chegar e ter o tempo, 12 graus, nessa sala refrigerada. Tudo isso envolve na qualidade da carne. Gelo envolve na qualidade da carne. Bom, nós estamos falando só do recebimento. Então, olha só, quando eu tenho o recebimento, quando a carne chegou, eu já sei a métrica da minha carne, qual é a quebra do frigorífico A, qual é a quebra do frigorífico B, qual é a quebra do frigorífico C, eu vou saber de quem eu compro, qual é a toalete do frigorífico, porque vai dar diferença de um frigorífico para o outro. Então, quando você pega um traseiro de 80 quilos, pendura na barra e vai desossar, deixa a carne toda ela em cima da mesa, você pegou lá o traseiro de 80 quilos, desossa ele, deixa todo em cima da mesa, e depois de tudo pronto, osso, sebo, gordura, coxão mole e patinho, pesa de novo para ver se dá os 80 quilos. Vai dar 79,200. Ali você já vai perder 200 gramas, 800 gramas, com a carne toda em cima da mesa. Quebra invisível. Qual é o custo disso se eu peguei 20 traseiros e perdi 800 gramas cada um? Aonde eu vou colocar tudo isso? Então, se o comprador ajudou você com 2%, se a sua sala refrigerada não está perdendo quebra daquela carne que vai voltar do autosserviço, se eu identifiquei minha quebra invisível, todo esse processo eu posso juntar 3%, 4%, 5%. 5% de um setor que vende 7 milhões por ano, quanto nós estamos falando, gente? Tem mercado que corre para vender 6%, para ganhar 6% no mercado inteiro. Eu consigo economizar nesse setor que mais vende por metro quadrado, 5, 6, quando há um entendimento de todo mundo. Então, vocês viram até onde a gente pode chegar? Né? Uniformização, gelo. Carne precisa de gelo, de temperatura. Tem açougue que desliga a câmara para economizar energia. Eu já vi açougue que não põe carne no balcão para não gastar. Então, como nós vamos atingir o nosso objetivo, gente? É isso aí. Por isso que agora, como a gente vai avançando na nossa conversa, não só falando da complexidade do setor, porque realmente e nós entendemos essa complexidade, sabe? A gente vê no dia a dia, nos nossos clientes, em amigos que a gente visita, né? E existe um chiado geral, né? Pô, mas é bastante complexo, a gente não consegue controlar, e tem que trabalhar com pessoas, e às vezes a gente tem dificuldade de entender como funciona todo esse mecanismo, mas esse é o desafio do varejo.
né? Nós que estamos ali, vocês que são os empreendedores, né? O empreendedor não é aquele cara que bota o dinheiro ali e vai ficar esperando a coisa acontecer. Hoje o empreendedor, eu tive com a supermercadista, hoje falando sobre o quanto que a gente tem que estudar hoje, né? Quanto a gente tem que ter de informação, o quanto eu preciso conhecer sobre o meu negócio. Porque se nós não conhecermos sobre o nosso negócio, nós podemos escorregar nessas situações que nós estamos comentando aqui, e em vez de ser um setor altamente lucrativo, ele vira uma dor de cabeça para você, ele te vira um transtorno, né? E isso é uma situação que a gente precisa sair imediatamente. Então, se vocês que estão ouvindo aqui essa conversa agora, essa masterclass aqui, pode deixar esse slide, essa masterclass aqui, temos que estar muito atento a todas essas situações. E esse próximo tópico é a respeito de quem são os personagens que trabalham nesse setor. Existe uma série de pessoas que estão envolvidas, as equipes que vão fazer a diferença. Times, eu preciso de times que funcionem sincronizados, que funcionem em união, que funcionem conjuntos, para que a gente extraia o melhor resultado de um setor que pode trazer resultado. Eu não vou correr atrás de resultado de um setor que não pode trazer resultado. Eu vou atrás do setor de cerveja. Qual que é o resultado que ele traz para mim? Medíocre, né? Em margens, pequena. O fabricante lá me estrangulando. O setor de proteína animal de açougue, ele te traz essa possibilidade. Então, vamos entender, vamos encarar com seriedade e agir. E falando a respeito ali das pessoas que estão envolvidas, é lógico que vai ter uma grande variação entre o tamanho das lojas, entre o tamanho das equipes que estão ali no supermercado de vocês, nas equipes de vocês, mas é preciso entender que a gente precisa ter líderes. Existem pessoas, elas têm que existir essas pessoas, que elas estão no comando, elas vão dar a diretriz de trabalho. E um líder não pode ser um líder com falta de conhecimento, com falta de empenho, com falta desse novo momento que vive o setor. O Paulo, no comentário dele, tem certeza que ele vai falar disso, de muita empresa, o líder é eleito pelo tempo de casa. O quanto que ele conhece sobre o setor, o quanto que ele está inteirado sobre os novos processos. Não está inteirado em nada, mas ele tem 20 anos de casa aqui e ele que é o líder. E essa mentalidade, ela precisa mudar urgente. Hoje nós precisamos de líderes que sejam inteligentes e estejam dispostos a viver uma nova realidade. E essa liderança, ela tem que saber trabalhar na equação dos trabalhos, tá? Quem é o meu pessoal de retaguarda? Quem é as pessoas que têm uma habilidade maior no trato com o produto, com a matéria-prima? Quem é que vai desossar? Quem é que vai preparar? Quem é que vai fazer essa toalete? Quem é que vai fazer uma produção? Quem é que são as pessoas que estão envolvidas com venda? Uma montagem de balcão bem feita, uma exposição realmente primordial, precificação. Nós temos que identificar essas pessoas, nós temos que identificar quais são as principais características e competências das pessoas que estão trabalhando conosco e alocá-las de maneira correta. Quantos lugares nós vemos ali as pessoas trabalhando insatisfeitas porque elas estão alocadas no lugar errado? Então, as pessoas que trabalham na preparação, na retaguarda, vamos dizer, são as pessoas que têm mais habilidade na preparação da carne, na transformação desse material, na produção, menos relações humanas lá com o cliente, mas ela faz um ótimo trabalho ali no backstage, na retaguarda. E, enquanto isso, as pessoas envolvidas com as pessoas, com o cliente, têm que ter essa habilidade no trato, no atendimento, do bom atendimento ao cliente, dessa boa exposição. Né, nós fizemos aí um vídeo outro dia, o Paulo falou a respeito do que a gente está vendo a respeito de exposição de carne. Né? Então, o cliente no açougue também compra com o olho. Né? Ele compra aquele produto que está abastecido e encanta ele. Tá? Então, esse assunto das pessoas que estão envolvidas, os gestores, nós que temos essa responsabilidade de identificar quem é o meu líder, como é a característica dele, qual que é o investimento que eu preciso fazer nesse líder hoje para ele se adequar a esse novo momento e apoiar, auxiliar ele na montagem e formatação das equipes da melhor maneira possível para extrair o tão sonhado resultado positivo. Tá? Então, as pessoas é o centro do negócio.
Não adianta imaginar que é só o boi, que é só a carne, que é o centro do negócio do açougue, que não é. São os nossos funcionários. E já vi isso, tenho certeza que o Paulo já viu também, nós não temos uma política de trato com os nossos colaboradores condizente, agradável, uma sintonia, e eles decidem que eles vão gerar prejuízo na sua loja, sai de baixo. Bom, eu como gestor de pessoas, né? A grande maioria das empresas no Brasil, e é cultural no Brasil isso, eu não conheço outros países, investir num balcão bonito e não investir no ser humano. Empresas que não investem em ser humanos dificilmente vão ter grandes resultados. É o material humano que nós precisamos. E quando nós falamos de liderança, né? Quando eu vou para um trabalho de consultoria, eu identifico o perfil de cada colaborador. Quando eu falo, o açougue é o setor que mais vende por metro quadrado. E qual é o setor mais importante de um supermercado? Independente do tamanho, pequeno, médio ou grande. É o setor de RH. É esse setor que precisa conhecer cada setor, cada líder do mercado. O setor de RH precisa entender qual é o perfil da empresa, se ela é humanizadora, escravizadora, mais ou menos. Ela precisa entender qual é o perfil da liderança e entender qual é o perfil do dono da empresa. Se o RH entende do perfil da empresa, entende do perfil da liderança, a assertividade é muito grande. Por quê? O líder do açougue se dirige ao RH e fala, eu preciso de mais 2 pessoas para trabalhar no açougue. Muito bem. Aí o RH não entende o perfil do líder, ele contrata dois açougueiros ligados nos 50 volts. E eu tenho um líder que está ligado nos 400 volts. Qual é a possibilidade disso dar errado? 99%. Então, por que o RH contratou 2 colaboradores para levar no setor do açougue se ele tem um líder ligado no 400 volts? Porque vocês sabem disso, que tem esse perfil. Tem gente que acorda às 7 horas e vai pegar no tranco às 9h30. Então, como é que eu vou levar para o meu líder, que já está ligado desde as 4 da manhã, nos 400 volts, um cara que vai acordar às 9h30? Porque isso é dele. Eu posso trabalhar, eu posso ser garçom para trabalhar até meia-noite, se o meu perfil é dormir cedo? Então o RH tem que entender tudo isso. Se o RH não tem essa competência para fazer isso, eu já vi vários RHs e eu, como gestor de pessoas, tenho indicado em algumas empresas psicólogo no RH. Para entender melhor o perfil da minha liderança. Então, você vê, tudo isso, que nem o Carlos falou, é o boi, não é, o açougue não é só o boi mais. Além do boi, eu preciso do material humano. Isso em todos os setores. Nós precisamos acordar para isso. Investir no capital humano. É esse que vai me trazer o retorno. Porque a empresa humanizadora enxerga isso. Ela investe no capital humano. Não dá para investir, esse balcão meu, vou usar ele 10 anos. Mas e a pessoa? Por que eu investi na pessoa para trazer do açougue? O líder do açougue precisa entender o perfil do meu açougueiro. Ele precisa saber o perfil do meu colaborador. Se o meu colaborador chegou amanhã para atender no balcão e ele está com 2 forças vencidas, qual é a possibilidade dele atender mal o meu cliente? E aí, onde é que está o líder que não percebeu isso? Então, não dá para ser um líder imposto. Eu preciso de um líder com competência para entender tudo isso. E tem muito mercado que acha que líder tem que ficar lá dentro, lavando câmara fria e lavando o açougue. Líder vai para o setor de inteligência do açougue. A palavra já diz, eu não quero encarregado. Encarregado carrega peso. Eu quero líder para cuidar do setor de inteligência que mais vende por metro quadrado. É a junção do líder junto com o RH. É a participação do líder junto do comprador. Participação no setor de inteligência que mais vende por metro quadrado dentro do supermercado. É isso mesmo. Por isso que eu sempre digo também que o investimento mais assertivo que a gente pode ter é em pessoas. Não tem outro caminho. Esse é o caminho, se não for o único caminho. Então, avançando aqui na nossa dinâmica, um outro ponto extremamente importante e relevante é a respeito do ciclo comercial, né?
Qual é esse ciclo comercial que vai coroar tudo isso que a gente discutiu agora? Nós compramos bem, nós recebemos esse material, as equipes trabalhou nesse material, eles fizeram ali um bom trabalho na retaguarda, o pessoal de vendas está preparado e agora é a coroação do negócio. É a hora de fazer a venda, de fazer a celebração do varejo. A celebração do varejo é a venda. Não existe outro nome, não existe outro fator, né, que é mais importante que a finalização do processo. E a gente tem que ter uns objetivos, tá? Então, nesse ciclo comercial, uma situação importante é o preço de venda. Saber precificar. Se lá na entrada gerencial, o nosso pessoal de CPD, de entrada de nota, já está preparado e consegue usar os mecanismos do software, que eles são muito bons, para fazer o custeio correto da nossa aquisição, nós precisamos ter a habilidade de precificar. Preço de venda. Não adianta só copiar o preço da concorrência. É preciso ter uma maturidade de identificar quais são essas variáveis de preço e como a gente vai formar o preço de venda. Como eu disse, é uma dinâmica complexa. Nós precisamos debruçar em cima desse assunto. Tá? É uma provocação isso para você, supermercadista, o líder do setor que está assistindo essa webinar nossa aqui agora. Né? Como que eu vou fazer um mecanismo de preço para vender? Tá? Eu preciso ser competitivo? Preciso. Mas eu preciso ser lucrativo ao mesmo tempo. Tá? Então, existem muitas situações que temos que estar muito atento na questão da precificação. Precificação correta, abastecimento perfeito. Abastecimento perfeito. Como eu disse, o nosso setor de açougue, hoje, ele vende por os olhos do cliente. É aquela visão que a gente enxerga qualidade no nosso balcão. A gente enxerga organização, a gente enxerga cuidado com o produto. A gente enxerga carinho com o produto. Que diferença que é você vai no supermercado onde o abastecimento, ele reflete o cuidado que as pessoas têm em montar esse balcão, a exposição para o cliente, com aquele balcão tudo jogado, tudo largado, as peças congeladas ainda, que a gente vê muito eu vejo isso em supermercado, no setor de aves. O cliente vai comprar e ainda está tudo congelado já. Gente, que comportamento é esse? Como que eu vou fazer agradar o cliente nesse ambiente de vendas dessa maneira? Em bandeja suja, produtos misturados, sangue na bandeja de outro produto. É melhor a gente repensar nessas estratégias. Precificação, abastecimento. Um outro ponto importantíssimo é que as nossas lojas hoje, elas precisam ser lojas informativas. Eu preciso informar o cliente que produto é esse. Quanto ele custa? Hoje, principalmente com o preço que está a carne, é constrangedor para o cliente ficar perguntando o preço da carne para o atendente, porque não está visível, não está claro, e ele não puder levar. Quanto custa tal corte? Custa R$ 49,90, R$ 39,90. É frustrante para o cliente essa sensação de ter que ficar perguntando quanto custa, que produto é esse. Nós temos obrigação de informar isso para o cliente, né? A precificação no balcão é extremamente inteligente. Nós vemos muitas lojas que têm grandes televisores mostrando o preço e tudo. Quem garante que todo cliente enxerga bem e está vendo essa precificação? Quem garante? Não existe garantia nenhuma. Então, às vezes, o simples é o mais eficiente. Precifiquem o seu balcão de venda. Informe o seu cliente, dando segurança de compra a ele. Vocês vão ver os resultados positivos. E o atendente, hoje, ele tem que ser o orientador. Ele tem que demonstrar conhecimento sobre produto, ele tem que mostrar conhecimento sobre qual indicação que ele pode fazer de produto para um cliente, não só para vender o produto mais caro ou aquele que está encalhado para ele, mas satisfazer a necessidade de compra desse cliente. Não adianta o açougueiro bater palma, pô, vendi aquela carne cara para cliente que não sabia direito que carne que ia querer. Isso é bobagem. Nós precisamos ser orientadores ao nosso cliente.
Quando eu for um atendente orientador, eu ganho a confiança do cliente. O cliente confiante, ele compra na minha loja, ele indica a minha loja, certo? E quando todo esse conjunto acontece, eu tenho um preço de venda justo. Não é nem caro nem barato, ele é justo. Eu tenho um abastecimento encantador. As minhas informações estão lá esclarecendo para o cliente, para ele se sentir seguro para fazer a compra dele. Os nossos atendentes, além de bons atendentes, são atendentes orientadores. Está feito o relacionamento. O relacionamento já está feito, estabelecido. Ele só vai ser quebrado, esse relacionamento, se a gente pisar na bola nesses quesitos que a gente passou anteriormente. Então, essa questão do ciclo comercial, muito importante. Muito importante. Nos dizeres do Paulo, nos comentários passados, eu acho que também já deu uma passada a respeito dessa questão da finalização, dessa celebração de vendas aí, que é a coroação do negócio. Paulo, faz um comentário rapidinho aí para a gente também partir para o encerramento, porque o assunto tem muito conteúdo. Tem. Mas para resumir muito prático isso aí, ó, os empreendedores, os donos de supermercados e os RHs treinem os açougueiros para eles terem ética e empatia. Só isso. Tá vendo? Então é isso. Nós temos que se concentrar na cadeia toda, em todo o fluxo. E o último tópico que a gente vai trazer aqui é a respeito de gerenciar os resultados, né? Todos esses esforços que nós fizemos nos passos anteriores nos levam agora à coroação do processo, que é vendas, é o gerenciamento de resultados, tá? Nós compramos, nós recebemos, nós trabalhamos com o produto, as nossas equipes estão trabalhando no lugar certo, da forma certa, da maneira que deve ser, contentes, o nosso preço é justo, o nosso cliente fica satisfeito, gerou resultado. Agora o empresário, né, o gestor, ele precisa gerenciar esse resultado. Não adianta emendar um mês atrás do outro e não conseguir fazer uma avaliação do que aconteceu. Quanto eu vendi? Qual foi o volume? Qual foi a lucratividade dessa venda? O que as ofertas estão interferindo? Não? Qual é o impacto das ofertas na minha venda? Tá? Se eu vendo muita oferta, a minha margem cai. Se eu vendo pouca oferta, eu não tenho atração de público, de clientes. Como eu vou equilibrar isso? Qual que é a fórmula mágica? Existem muitos indicadores, até mesmo na literatura aqui do varejo, para a gente buscar essas referências. Onde estão as revistas para a gente poder consultar? É ótimo a gente conversar ao vivo aqui, mas onde estão as revistas? Estão dentro dos saquinhos ali, dentro das lojas, né, com as informações todas lá esperando para que a gente vá lá degustar de todo esse conhecimento. Então é preciso que a gente esteja atento a isso. Tá? Eu vendo, eu tenho oferta, qual é a minha margem final, a minha lucratividade, ela é boa, ela é ruim, ela tem potencial, quais são os KPIs, os indicadores, como alguém rolou aqui nas perguntas, qual é a venda média por metro quadrado, qual é a venda média por açougueiro, quanto eu tenho que vender da minha loja que vende 5 milhões de reais, quanto que eu tenho que vender? Essas informações estão todas disponíveis na própria literatura do supermercado. Muitas vezes a gente negligencia essas informações. Elas estão tão próximas de nós que nós não conseguimos absorvê-la, tá? E quando você tem todo esse conhecimento sobre a gestão do seu negócio, você começa a ser uma empresa estratégica. Você consegue pensar estrategicamente. Eu só consigo traçar o caminho futuro se eu sei qual foi o caminho que eu percorri até agora. Então, se você quer ser uma loja estratégica, uma loja inteligente, uma loja que consegue se movimentar nesse mercado tão competitivo como nós estamos, os gestores, os líderes precisam se aprimorar na gestão do negócio. Tá? O assunto tem muitas variáveis, muitas situações. Nós estamos aqui já no limite do tempo. Eu quero uma consideração final do Paulo, para a Lilian entrar e fazer uma consideração dela também. Nós vamos deixar aqui depois, nos dizeres, o nosso e-mail, as nossas plataformas, os nossos sites, para vocês puderem ali estar consultando, fazendo alguma pergunta. Nos desculpem se não teve tempo hábil de ficar respondendo as perguntas. Talvez possa abrir uns minutos aqui agora, mas faça a sua consideração, Paulo. Bem, quando eu entrei no açougue,
há 50 anos atrás, quando eu comecei no açougue, o açougue era 95% operação. E hoje, o açougue é 95% gestão. Não quero saber se a carne é azul, vermelha ou cor-de-rosa. Nós não vamos ficar preocupados de venda. Eu quero vender, 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 vender. Eu quero lucratividade. Então, esse setor hoje de carne, o que eu preciso? Eu preciso de pessoas comprometidas e com competências. Eu preciso de informação. Eu preciso de indicadores e gestão. Pessoas vão fazer tudo isso. Quando eu tenho pessoas competentes, elas vão buscar tudo isso. Eu preciso saber quem eu vendo, para quem eu vendo, como eu vendo. Eu não preciso efeito manada, vender, vender, vender. Venda rotativa. Eu quero vender 200 mil e ganhar dinheiro. Eu não quero vender 1 milhão só para estar passando dinheiro dentro da minha loja. É isso aí. Lilian, com você. Oi, pessoal. Que conteúdo fantástico. Muito obrigada, Clóvis. Muito obrigado, Paulo, pela participação. E também a todos vocês que acompanharam aqui a nossa Masterclass. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós sempre buscamos trazer conteúdo, né, de relevância para o setor supermercadistas. E em breve nós teremos mais conteúdos assim tão bons, né, quanto esse que o Paulo e o Clóvis conduziu. Nós deixamos aí também, aí no chat, o contato, o e-mail do Paulo e o e-mail do Clóvis também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração. Tem também o e-mail aqui da VR Software, tem o nosso telefone. O que vocês precisarem, nosso time comercial, nosso time de atendimento estão à disposição. Vocês mandaram várias perguntas aqui para nós, né, pelo nosso chat. O Paulo e o Clóvis vão entrar em contato com vocês, tá, para tirar essas dúvidas pontuais. E eu quero aproveitar também, né, o ensejo para convidá-los para a nossa participação na Expo Supermercados dos dias 25 a 27 de maio. Aponta o celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela de vocês. Se inscrevam. Nós teremos temas também super legais que nós vamos levar para esse evento, como a eficiência operacional do supermercado Omnichannel. Teremos um painel também no dia 27 de maio com especialistas sobre processos de compras e o uso da tecnologia como aliada dentro desses processos nos supermercados. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada a todos e até a próxima.